né? Esse é um momento de reflexão na palavra, e hoje o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos como que está o nosso posicionamento perante Cristo, perante Deus. Qual é o nosso posicionamento hoje, né? Nós temos sempre que estar analisando a nossa vida, né? Por isso que nós procuramos seguir a Cristo, e sabemos que seguir a Cristo não é muito fácil, não, porque é uma luta contra nossos, às vezes, ideais que nós temos, contra os nossos pensamentos. Então, eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Amém. Serão em torno de 3 leituras, né? E Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que vai estar falando de Ananias e Safira. Nós sabemos que no início, ou vamos falar na igreja primitiva, eles tinham como regra de vida, de fé, um ajudar o próximo. Quem tinha mais, ajudava quem tinha menos. Mas também estava na questão do ide de Jesus Cristo. Quem tinha o conhecimento sobre Jesus Cristo, levava o conhecimento para aqueles que não conheciam, não sabiam, ouvia falar, mas não sabia ao certo como era, né? Não sabia ao certo como era. Então, por isso que eu estou falando hoje, para a gente estar refletindo nosso posicionamento. Nós que dizemos sermos cristãos praticantes, né? Aquele que vai para uma casa de oração, sempre vai a uma casa de oração, e através da casa de oração você vai lá junto com os irmãos, se reúne, oram, buscam ao Senhor, participam também, mas também tem aqueles que se intitulam e dizem ser cristão porque creem em Cristo, mas aí o Senhor também quer um posicionamento nosso. Então, aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, diz assim: entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desse acontecimento. Aqui, irmãos, eu não quero dar ênfase à questão de valor, né, dessa contribuição que Ananias e Safira ia dar. Mas eu quero dar ênfase quando você tem um comprometimento. Quem tem o comprometimento e quem não tem o comprometimento. Porque quando você lê a palavra do Senhor, quando você examina a palavra do Senhor, quando você escuta a palavra do Senhor, quando você vê sobre os ensinamentos de Cristo, e você retém aquele conhecimento, e você não pratica aquele conhecimento, olha, se nós nos designamos cristãos, ou seguidores de Cristo, em todo tempo nós temos que verificar se nós estamos seguindo a palavra do Senhor. Ali, nesse caso aqui, Ananias e Safira, eles
era a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha o compromisso de um ajudar o outro. Mas quando se refere aqui, não é só questão de valor, Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo, então, de tudo e todas as coisas. Então, nós, durante a nossa caminhada, nós não podemos tentar como ludibriar o Senhor. Ludibriar, né? Essa palavra aí, irmãos. Entendeu? Então, a gente tem que ver e analisar como que está, por exemplo, o nosso compromisso com Cristo, porque o que eu quero chegar é o nosso compromisso com Cristo, nosso compromisso como pessoas que se designam cristãs. Porque se você diz que você é um cristão, você é um seguidor de Cristo. Um seguidor de Cristo, ele tem compromisso com Cristo. Aí, depois vamos ler aqui, em Mateus capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Deixa eu ver aqui, que eu anotei. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 22. Espera só um pouquinho. Capítulo 22, versículo... Espera aí. 36. Capítulo 22, versículo 36. Mas eu vou começar lá do 34. O grande mandamento que Jesus passou para nós, que diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os sacudeus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou. Ó a pergunta que o fariseu fez para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, olha lá, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Amém? Aí o 38. Esse é o grande e primeiro mandamento, que é amar a Deus do todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é Jesus falando, viu, gente? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. Irmãos, é tão fácil amar quem nos ama, né? Se você se dá muito bem com alguém, né? Você anda em acordo, é tão fácil você amar. Mas, às vezes, aqui não está dizendo amar a quem te ama. Está falando para amar ao próximo, como a ti mesmo. Aí depois, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, é impossível alguém amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, se você não amar o próximo como a ti mesmo. Nós não podemos odiar a ninguém. E quando você ama o próximo, você deseja o bem para ele. Se você pode, você ajuda. Às vezes você nem pode tanto, você também ajuda. Então não adianta a pessoa falar, eu creio no meu Deus, eu amo o meu Deus, né, de todo o meu coração. Mas se você não amar o teu próximo pode ser o seu vizinho que não fala com você e você clama por ele. O teu próximo pode ser alguém, algum familiar seu, que às vezes em algum momento teve uma situação difícil. E você, no entanto, tem que amar ele. Olha, você tem um coração semelhante ao de Cristo, onde ele lá na cruz, ele falou, porque eles não sabem o que fazem. É como Estevão sendo apedrejado. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque às vezes as pessoas têm atitudes que parece que a pessoa saiu do estado de inércio dele, né? De uma pessoa com equilíbrio, né? E hoje nós vivemos em tempos onde as situações tentam tirar esse equilíbrio, tentam tirar esse amor, mas nós temos um compromisso com a palavra, um compromisso com Deus. Muitas vezes, algumas coisas na nossa vida podem não estar dando certo, porque Deus quer que a gente pare e a gente reflita sobre algumas coisas. Tem coisas que, às vezes, acontecem, tudo é permissão de Deus. Mas, às vezes, tem situações na nossa vida que a gente tem que parar, Senhor, e falar com o Senhor. Senhor,
Eu errei em alguma coisa? Senhor, se for, me revela. Fala no meu coração, fala na minha mente, fala para o teu espírito, fala para o meu espírito, para que eu possa me corrigir. Aí você vê que no caso de Ananias e Safira, um estava errando e o outro concordou com o erro do outro. Nós não podemos entrar em concordância em erro dos outros. Nós entramos para aconselhar, para, como Jesus fala, ensinar o caminho. E Jesus é o caminho. Jesus é o caminho de perdão. Jesus é o caminho de amor. Jesus é o caminho de ajuda. Tem aquela história lá do bom samaritano, né? Que tinha uma pessoa que estava toda machucada pela estrada. Ali passou tanta gente que se falava religioso, né? A pessoa se achava religioso, um seguidor da palavra, um seguidor da lei. E, no entanto, nenhum ajudou. Aí aquele homem, o bom samaritano, por que ele é chamado bom samaritano? Porque ele se compadeceu daquela situação. Mas hoje também, o Senhor nos convida a analisar realmente, será que eu estou sendo um bom cristão? Teve o bom samaritano. Será que eu estou sendo um bom cristão? Se eu me digo um cristão praticante, realmente eu estou seguindo o que o Senhor quer de mim? E, às vezes, você que não é um cristão praticante, mas se designa cristão, Jesus é amor. Jesus é amor. Jesus é perdão. Então, às vezes, nós precisamos ter um encontro conosco mesmo, para ter um encontro com Cristo. Ter um encontro com Cristo para ter um encontro conosco, porque não dá para viver. Porque a palavra do Senhor não diz amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós nos amarmos de verdade, nós estaremos sempre nos lapidando. Sempre nos lapidando, em que sentido? Sempre nos corrigindo. Às vezes não precisa vir alguém de fora e falar algo para você, para mim, para nós, para a gente se corrigir. Nós mesmos, à luz da palavra do Senhor, examinando nossa vida, o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo, à luz da palavra do Senhor, a gente vai saber onde se corrigir. Se é muito bravo, vai mudar. Se é mentiroso, vai mudar. Tantas coisas, sabe, que são negativas que nós temos, que se nós analisarmos à luz da palavra, nós vamos procurar sempre estarmos nos corrigindo. Aleluia. E aí, para nós ainda analisarmos, abra aí em Mateus 25, glória a Deus, aleluia. Tudo que eu estou falando aqui para os irmãos está com base, e para você que está nos ouvindo, é com base na palavra. Então, tem aqui Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Glória a Deus. Amém? Amém? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. O Senhor estará fazendo uma separação. Amém? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem é o rei? É Jesus Cristo com a sua grande glória. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque olha aí, o verdadeiro cristão. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Era nu e me vestiste. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão o justo: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando tivemos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, Jesus, respondendo, dirá, lá no futuro: em verdade vos afirmo que, sempre que eu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: olha lá,
a separação. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha aí. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me visitaste. Achando-me enfermo e preso, não me fosse ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão este para o castigo eterno, porém o justo para a sua vida eterna. Irmãos, aqui está falando de nós. Está falando do mundo, das pessoas. Ali, quando Ananias e Safira deixaram de fazer aquele propósito ali, eles estavam deixando de assistir aqueles que tinham menos, aqueles menos desvalidos. E aqui também não é só fome de comida, não, é fome da palavra. Agora nós, como intitulados, que nos intitulamos cristãos, nós temos que avaliar, com base na palavra, nós estamos praticando. Primeiro mandamento, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Como que nós vamos nos aproximar mais de Deus? Quantas casas de oração estão abertas aí para ensinar o povo? E o povo está se negando. Prefere viver no mundo, não tem tempo para adorar a Deus, se juntar com os irmãos em Cristo. Não, pessoas que não têm compromisso. Ora, se não fosse necessário a gente ir em nenhuma casa de oração para adorar a Deus, a buscar a Deus, aprender mais a sua palavra, até Jesus não teria nenhuma passagem na palavra de Deus, na Bíblia, que falasse que Jesus ele ia nas sinagogas. Jesus, naquela época, na época da igreja primitiva também, as igrejas, às vezes, havia um líder, um pastor, alguém, um discípulo, um apóstolo. Não importava se era dentro de 4 paredes, numa sinagoga, ou se era na praia, ou se era ali no mar, na beira do mar. Mas sempre tinha alguém lá ministrando e levando a palavra. Como que nós vamos melhorar a nossa vida e verdadeiramente ter um encontro com o Senhor, se nós, às vezes, não nos preocupamos de aprender mais a palavra do Senhor, de ter um compromisso, de ir à casa do Senhor, de ler a palavra e ter mudança de vida. Então, é o momento da gente refletir, porque aqui a palavra do Senhor está falando, quem que vai ficar de fora? Né? A palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Os que são chamados e escolhidos são aqueles que ouvem a palavra e praticam a palavra. Nós estamos praticando a palavra, nós estamos buscando ao Senhor. Às vezes a gente está, como a gente sempre fala, tão preocupado com os conflitos da vida, que às vezes a gente prefere, estou sofrendo, estou magoado, estou chateado. Quantas pessoas estão ficando em casa? Porque às vezes a pessoa quer ir numa igreja, quando ela chega, olha, você vai receber a cura. Olha, você vai receber, o Senhor manda te dizer que você vai receber algum benefício que você espera. Jesus mesmo, você pode ver que na palavra havia cura. Mas quando ele estava ali indo para a condenação, até os discípulos se afastaram dele. Na crucificação, que a gente vê aqui na palavra, só João estava lá. E João, Jesus ainda falou para ele: João, aí está sua mãe, Maria. Maria, aí está o seu filho. A gente não ouve falar dos outros discípulos. Mas depois Jesus ressuscitou, ainda teve um tempo com eles, aí eles foram realmente entender o sacrifício dele na cruz. E o Senhor hoje me chama você, nos chama, para a gente ter esse encontro com Jesus. E ter o compromisso com a palavra. Os dias estão passando. Vamos analisar a nossa vida. Não vamos cair no erro, não vamos nos aliar com quem tem erro também. Então, que Deus venha ter misericórdia de nós, né? Que Ele venha nos ensinar
que nós não venhamos sair dessa vida sem salvação. Porque o mais importante é a salvação da alma. E como que você e eu vamos alcançar a salvação? Como que nós vamos alcançar a salvação? Sendo cristãos autênticos. Não é fácil, irmãos. Mas precisamos refletir como que está a nossa vida. Às vezes, tem pessoas que não querem ir nenhuma igreja porque ela fica apontando o erro do pastor, do padre, do ancião. Mas o Senhor nos convida hoje para olhar para o sacrifício dele na cruz. Enquanto algumas pessoas estão dando essas desculpas para não seguir verdadeiramente Jesus, tem muita gente indo para o abismo e muita gente levando o outro para o abismo. Muitas pessoas que se intitulam, eu acredito em Cristo, eu acredito no meu Deus, eu faço as minhas orações, mas tem momentos da vida dessas pessoas que elas se juntam com outras para se embriagar, para falar mal da vida do outro, para usar droga, e fala, não, eu acredito em Deus, eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar, para nos salvar, mas, no entanto, essas pessoas estão igual Ananias e Safira se juntando para fazer coisas que o Senhor não aprova, que o Espírito Santo não aprova. E se nós não formos aprovados, como será a nossa vida depois que a gente sair dessa? Aí, às vezes, as igrejas que pregam o sacrifício de Jesus dessa forma, elas ficam vazias. Mas a gente tem que pregar a salvação, porque quando nós morrermos, igual Safira e Ananias, eles levaram o dinheiro, as propriedades que eles tinham, foram lá, enterraram Ananias, e em seguida a esposa. E eles não levaram. Nós não vamos levar nada, irmãos. Não estou dizendo para você que a gente não tem que lutar, porque nós temos que comer, nós temos que beber água, temos que nos alimentar. Hoje nós temos água, temos luz, né? Tantas coisas, tantos compromissos nós temos. Entendeu? Então, você tem que analisar como que está a minha vida espiritual, como eu estou sendo um influenciador. Sabe o influenciador? Aquela pessoa que influencia o outro. Alguém que gosta tanto de uma música, aí começa a falar para o outro começa a influenciar o outro para gostar. Cuidado com que nós estamos influenciando o próximo. Às vezes, nós estamos indo para o abismo e levando alguém para o abismo. Às vezes, aos nossos olhos, nós não estamos levando ninguém para o abismo, mas a gente está levando. A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você acha, não estou levando. Mas às vezes está levando. Então, nós temos que analisar como que nós estamos influenciando o nosso filho, o pai que tem um bebezinho, uma criança, um adolescente, como você está influenciando? Como você, mãe, está influenciando a sua filha? No falar, no vestir, no ser. Como você, pai, está influenciando seus filhos? Como eu estou influenciando meus irmãos? É de analisar, viu? É de analisar. Já sei que alguém tem uma tendência para beber e se embriagar. E eu chamo e ainda, não, vem para minha casa, que aqui eu aprendi a fazer uma batida não sei o quê e tal, e daqui a pouco, vem aqui, ó, vem aqui. O cara está passando ali na rua, é fraco na questão de bebida, ainda está lá no bar, chama o outro, vem. Aí a pessoa se embriaga, adquire doenças que vai para o sangue, chega na sua casa, discussão com a família, porque uma coisa, por exemplo, é uma mulher, uma esposa, deitar com o seu esposo sóbrio, outra coisa é deitar com ele embriagado ou ele lá na droga, é muito diferente. Quantas violências tem dentro dos lares, né? Filhos que têm terror do pai, temor, horror. Então, como que nós estamos influenciando uma sociedade? Como que eu estou influenciando? Às vezes, a mulher se veste com aquela roupa que a palavra diz que é indecente. Eu tenho que falar isso. Né? Com sensualidade e incentivando a filha a fazer a mesma coisa. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que cuidar do nosso corpo com decência. Aprovado pelo Senhor. Olha, imagine, tudo que você for fazer, pare e analisa. Como eu estou sendo vista ou visto aos olhos do Senhor? Essa é a peneira. Então, eu estou trazendo essa palavra para meditação nesse sentido, gente.
Que não é brincadeira, não. É em tudo, em tudo, em tudo. Nós temos que refletir. Amém? Então, que Deus abençoe e que não fique só ouvindo, que essa palavra não tenha passado só pelo seu ouvido, mas ouvido, coração e prática, analise. O Senhor vai te falar como você deve, como eu, como nós devemos viver. Amém? Palmas para Jesus.